Neste vídeo, a ex-juíza Ludmila Lins Grilo analisa a decisão injusta do Tribunal Eleitoral Estadual de São Paulo, que censurou as redes sociais do candidato a prefeito, Pablo Marçal. A ex-juíza deixa claro que o que aconteceu com Pablo Marçal é ilegal, pois não existe, no Brasil, lei que ampara o bloqueio de um perfil inteiro de uma pessoa, seja ela qual for essa pessoa. Todas as ordens alexandrinas que começaram em 2019, que suspende perfis de pessoas em redes sociais, são inconstitucionais. A ex-juíza explica que o único caso que ela consegue ver a possibilidade de se excluir um perfil das redes é o caso do perfil de uma organização criminosa, tipo o perfil do Comando Vermelho, que ela já viu no antigo Twitter. Acompanhe o vídeo na íntegra e não se esquece de inscrever-se no canal e curtir o vídeo. Obrigado. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar, que eu sei que vocês estão querendo saber a minha opinião sobre o fenômeno do momento, Pablo Marçal. Vamos lá. Eu sei que aqui no chat eu vou ver vários emocionados, querendo que eu dê opinião política. Pessoal, eu sei que vocês ficam sempre tentando me empurrar para a política, tá? Mas eu não sou uma pessoa da política, eu não estou na guerra política, tá? Eu sou uma pessoa que está no campo da guerra cultural, tá? Eu estou fazendo outra coisa. Eu não vou me candidatar a nada, eu não quero assessorar ninguém, eu não quero cargos públicos. Hoje eu sou uma empresária aqui nos Estados Unidos, eu não sou uma pessoa da política, mas eu sou uma pessoa da cultura e, mais especificamente, dentro da cultura, no campo do direito, tá certo? Então eu vou analisar o que aconteceu sob a ótica do direito, tá certo? E você já dá para ver pelo nome da live a censura, como é que eu botei aí na live? A censura contra Pablo Marçal, alguma coisa assim. Então já dá para você perceber que a minha opinião sobre a perda das redes sociais por ele, já dá para perceber que eu não concordo com a decisão que foi dada contra ele, perfeito? Só pelo nome da minha live você já vê. Se eu estou chamando aquilo de censura, é porque eu considero aquilo uma censura e, portanto, algo inaceitável, tá? E tudo que eu vou falar aqui é meramente técnico no âmbito do direito. Eu posso até fazer depois, num outro dia, em outra oportunidade, uma live dando as minhas impressões sobre o candidato X, o candidato Y, tá certo? Agora, isso aqui que eu vou fazer hoje não é uma defesa à pessoa de Pablo Marçal ou ao candidato Pablo Marçal. Eu vou fazer uma análise da decisão judicial do TRE que bloqueou as redes de Pablo Marçal. Então, pouco importa, você pode pegar Pablo Marçal e trocar por Guilherme Boulos, trocar por Nunes. A minha análise da decisão judicial seria a mesma para qualquer candidato. É uma análise de decisão judicial, não é um endosso ao candidato Pablo Marçal, tá certo? Mas aí só para satisfazer a curiosidade de vocês, que vocês vão ficar pensando, não sei o quê, mas né, não vai dizer se você gosta dele ou se você não gosta, só para vocês saberem, eu só vou dar só um gostinho, tá? Se eu fosse votar em São Paulo, eu descartaria imediatamente Boulos, por motivos óbvios, Tabata, por motivos óbvios, Datena, por motivos óbvios, Nunes, por motivos óbvios, e se você não acha que é tão óbvio assim, basta você lembrar o que o Nunes já fez durante o período de emergência sanitária. Eu jamais daria o meu voto a um sujeito que demitiu funcionários porque não tomaram a picada. Eu jamais daria o meu voto para um sujeito que fez lockdown, um sujeito que tira o emprego de um trabalhador porque se recusou a tomar a picada experimental. Não votar num sujeito desse é uma questão moral, é um dever moral. E eu tô pouco me lixando para vocês e dizer, não, eu tenho que votar em quem o Bolsonaro mandou. Eu não votaria em quem o Bolsonaro mandou. Até porque a gente já está cansado de ver decisões equivocadas do Bolsonaro. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que se candidatasse hoje, eu poderia perfeitamente votar nele, mas lamento muito. Ele toma decisões equivocadas, tem o dedinho podre para várias coisas que vocês sabem muito bem. Eu não vou nessa, não, tá? Eu não vou endossar Nunes, nem Tabata, nem Datena e nem Boulos. Então sobram dois, tá certo? Sobram dois. Sobram Maria Helena e sobra Pablo Marçal, tá certo?
É apenas uma análise objetiva. Não vou dizer assim, eu votaria no Pablo ou votaria na Maria Helena. Só estou dizendo que, na minha análise fria dos fatos, 4 candidatos em São Paulo estão preliminarmente eliminados na minha visão moral, tá certo? De acordo com os meus princípios morais, eu jamais votaria em nenhum dos outros 4, tá certo? Sobram 2. Um desses 2 é de quem eu vou falar hoje, que é o Pablo Marçal, tá bom? Então, sem emocionados aqui na live, tá bom? Eu sei que vai ter Marsalete, vai ter Bolsominion dizendo que vota no Nunes porque o Bolsonaro mandou. Eu não quero emoções aqui nessa live, tá? Que é uma live séria em que a gente vai discutir o direito, tá bom? Se eu for falar de política, eu vou fazer uma outra live outro dia. Tá? Estamos claros? Esses são os termos para a gente começar a falar aqui hoje. Tá legal? Quem mandar superchat, no final da live, eu vou ler os superchats de vocês. Até agora, ninguém se tornou membro do canal. Então, se um dia esse canal aqui acabar por falta de patrocínio, vocês não reclamem, tá? Eu já estou chegando junto aqui com a minha força de trabalho, doente, acabei de chegar de férias, estou doente, estou aqui com o nariz escorrendo, estou com a garganta arranhada, enfim, já estou chegando com a minha força de trabalho. Se vocês não quiserem chegar no patrocínio também, um dia esse canal pode acabar, tá legal? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Desculpa aí a coriza, mas é o que tem. Temos já, 4.800 pessoas. 4.800 pessoas em ambos os canais. Vamos lá. Quem quiser deixar aí nos comentários seu apoio ao candidato que você quiser, deixe, tá? Pode deixar seu apoio, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Vamos nos ater hoje à decisão de censura contra o Pablo Marçal. Então vamos começar. O Marçal, ele, obviamente, a gente não sabe exatamente qual é a dele, tem algumas coisas contra ele, inclusive que ficaram claras lá no Paulo Figueiredo. Eu gostaria muito de saber a resposta do Marçal em relação à foto dele com Alexandre de Moraes, enfim, dele não querer falar do Alexandre. Pode ser uma estratégia política para não se queimar com parte do eleitorado lá da esquerda, ou pode ser outra coisa, e a gente não sabe. Então, por isso que eu não vou sair endossando, tá? Por isso que eu gostaria que ele tivesse ido ao Paulo Figueiredo para a gente saber essas respostas. Mas, aparentemente é um cálculo político que ele está fazendo de não falar desses assuntos. Não sabemos, então eu não vou ficar dando opinião, né, de orelhada por enquanto eu não souber. Tá? Vamos lá, vamos começar. No Brasil, pessoal, não existe, tá? Não existe, agora é ponto, não existe bloqueio de perfil inteiro. Nenhum bloqueio de perfil inteiro é legal no Brasil. Tudo que acontece desde o direito alexandrino, que começou em 2019, tudo isso, todas essas ordens de bloqueio integrais, são inconstitucionais. Tá? Não existe isso no Brasil. Tá? Vou repetir, prestem atenção. Não existe no Brasil, de acordo com a lei e de acordo com a Constituição, a possibilidade jurídica de você bloquear um perfil de rede social por inteiro. De você excluir uma pessoa física ou uma pessoa jurídica da arena de discussão pública, da ágora. Isso não existe. Então, tudo que aconteceu, por exemplo, comigo, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil. O meu Twitter é bloqueado desde 2022. O meu Instagram principal é bloqueado. Tá bom? Isso não existe no Brasil. Porque isso configura, além de você retirar grande parcela da cidadania da pessoa, retirando o próprio direito dela de se expressar na ágora pública, de se expressar no ambiente público, você está bloqueando-a previamente, você está impedindo que ela fale coisas no futuro para o público, o que é um direito dela. E quando você faz isso, você está praticando censura prévia.
Porque se você não sabe o que a pessoa vai falar no futuro, a partir do momento em que você a bloqueia integralmente, você está praticando uma censura prévia. Porque você está censurando tudo o que ela iria dizer e não poderá dizer. Não é isso? Então, não existe no Brasil possibilidade jurídica, em nenhuma hipótese, de bloqueio integral de perfis, como foi instituído a partir de 2019 pelo direito alexandrino. Então, que fique muito claro isso. Eu só consigo enxergar uma possibilidade de você bloquear um perfil integralmente em caso de, por exemplo, eu já vi no Twitter, eu não sei se existe ainda, por exemplo, o Twitter do Comando Vermelho. Vocês já viram? Eu não sei se existe, vocês podem até procurar aí. Mas eu já vi, há bastante tempo, Twitter oficial do Comando Vermelho mesmo, organização criminosa. Comando Vermelho. Eu já vi no Twitter, não sei se existe ainda. Desculpa aí quem tá entrando, estou gripada e vou prosseguir na live assim mesmo. Então, nesse caso, de perfis, por exemplo, criados por organizações criminosas, olha, esse é o único caso em que eu consigo imaginar uma possibilidade jurídica, sim, de bloqueio integral. Porque a própria existência daquele perfil já é, por si só, a exteriorização de um crime. No caso, a própria incitação, você vai estar ali exaltando uma organização criminosa, dando uma legitimidade pública a uma organização criminosa, o que não pode acontecer. Então, se você, alguém botou aí, por exemplo, perfil do Hamas. Então, se você tem uma organização criminosa com perfil, aí, nesse caso, eu consigo imaginar a possibilidade jurídica de você bloquear, tá bom? Bloquear por inteiro. Porque nada que sair dali... ainda que se crie um perfil Comando Vermelho ou PCC, e eles comecem a fazer publicações de, sei lá, de salmos, de horóscopo, né? O próprio perfil daquilo ali já legitima aquela entidade na sociedade. Então, é a única hipótese que eu consigo imaginar de bloqueio lícito. Todos os outros bloqueios integrais são ilícitos. Quando alguém publica algo, faz uma postagem criminosa ou comete algum tipo de ilícito em uma publicação de rede social, o máximo que pode acontecer nesse caso, o máximo que a justiça pode fazer, o máximo que um juiz pode fazer é mandar excluir aquela publicação específica. O post, o tweet, a publicação de Instagram, o videozinho de TikTok. Só. Não o perfil inteiro da pessoa. Então, eu acho que isso está claro, né? Eu acho que isso está claro. Pois bem. Então, isso que aconteceu com o Marçal, assim, de plano, eu não preciso nem saber o que ele escreveu no Twitter ou no Instagram, eu não preciso nem saber o que ele fez, tá? Eu sei qual é a discussão, óbvio, tanto que eu me propus a fazer essa live. Mas eu não precisaria nem saber o que ele fez. Eu já sei que a decisão é injusta. E, portanto, digna de vir parar aqui, no TV Injustiça. Hoje nós estamos no TV Injustiça clássico, comentando efetivamente uma decisão injusta que aconteceu no mundo, né? Então, vamos lá. Qual que foi a treta? Né? Eu li a decisão, até tentei ter acesso à peça de defesa do Pablo Marçal, mandei até uma mensagem para a equipe dele. Uma assessora até me respondeu, mas ela não tinha a decisão. Não sei se ela vai obter autorização para me mandar essa decisão ou não. Até tentei obter essa decisão antes aqui do TV Injustiça, mas não consegui. Né? Pode ser que eles me mandem essa semana ou não. Não sei, mas só para vocês saberem que eu tentei. Até porque seria bom falar aqui os argumentos que ele utilizou na defesa dele. Se é que já foi apresentada. Eu não sei se já foi apresentada, nem se ela existe já, né?
Mas vamos lá, vou explicar qual que foi a treta e depois tecer os meus comentários a respeito dessa decisão. Só para salientar que nós já temos, nesse momento, 6.218 pessoas aqui simultaneamente em todos os canais. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. E quem puder patrocinar o canal, torne-se membro clicando aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. O Pablo Marçal, ele criou uma estratégia, né? Acho que a essa altura do campeonato eu não preciso dizer quem é Pablo Marçal, todo mundo já sabe quem é. Eu já conhecia de muito tempo de rede social, né? Nunca estive com o Pablo Marçal, nunca falei com ele. Mas sei quem é de rede social de muitos anos, né? Ele tem aquelas estratégias de prosperidade, de mudança de mentalidade, buscando a prosperidade pessoal, enfim, é o que as pessoas chamam de coach. Coach acabou virando uma palavra meio, como é que se diz? Uma palavra depreciativa. Eu não vejo por que ser depreciativo, até porque tem muitos coaches, né, o coach não necessariamente é um embusteiro. O coach é um cara que vai ali te treinar para você conseguir obter algum resultado que você queira na sua vida. Mas, enfim, acabou ganhando uma conotação negativa, a meu ver, de forma totalmente desarrazoada. Mas, pois bem, vamos lá. Ele lançou, então, uma estratégia de captação de colaboradores para o perfil dele, o perfil pessoal, que, se não me engano, é @PabloMarçal1, se não me engano. E um dado muito importante que vocês precisam ter para fazer essa análise que eu vou fazer aqui hoje é saber que a propaganda eleitoral ela só vai começar no dia 16 de agosto. Tenham essa informação em mente, porque vocês vão precisar para entender a minha explicação daqui a pouco. Então, ainda não estamos no período da propaganda eleitoral. Então, por enquanto, não pode haver, por exemplo, pedido explícito de votos. Nenhum candidato pode, agora, hoje é dia qual? 25 de agosto? A gente não pode. Não, peraí, que dia é hoje? Não, hoje é dia 25 de agosto. Não, já está sim, peraí. Hoje é dia 25 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, já estamos no período da propaganda eleitoral. Porque a propaganda eleitoral, ela começa a partir do dia 16 de agosto. Ou seja, após o dia 15 de agosto, começa o período aí de propaganda eleitoral. Tá bom? Eu tirei férias e me confundi aqui com as datas. Então, já estamos no período. Então, vamos lá. O Pablo Marçal, ele criou uma estratégia. Ele é um estrategista digital. Ele, inclusive, tem cursos em que ele ensina estratégias de lançamentos de produtos digitais. Se você quer ser um influenciador, vender seus produtos, vender seus serviços, ele é um especialista nisso. E ele, inclusive, prosperou financeiramente fazendo isso. Então, ele lançou uma estratégia de cooptação de colaboradores, tá bom? O usuário vai lá, ele se cadastra para ser um colaborador do Marçal e ele aprende, então, a fazer cortes. Ele pega vídeos do Marçal, faz um corte de um trecho específico do vídeo do Marçal e publica na rede que ele, o influenciador, criou. E com isso, o Marçal, ele abdica dos direitos de imagem, então ele deixa a galera usar a imagem dele à vontade, fazendo os cortes. E qual que é a vantagem que o influenciador tem? Com os cortes do Marçal, aquilo ali passa a ser o conteúdo daquele influenciador, de forma que ele pode monetizar aquele conteúdo. Essa foi a estratégia que ele criou, né? Então, as pessoas passam a ganhar dinheiro a partir dos vídeos do Pablo Marçal. Você vê que ambos ganham. O Pablo Marçal ganha a partir do momento em que uma multidão passa a fazer cortes para ele e a divulgar os conteúdos dele de graça para ele não vai precisar pagar nada, as pessoas vão fazer isso espontaneamente, e as pessoas vão
por sua vez, também ganhar em cima disso, porque elas vão monetizar esse conteúdo. Então, o Instagram vai pagar lá um tico-tico para elas, o YouTube vai pagar para elas, não é isso? Então, todo mundo ganha, todo mundo ganha. E segundo a petição inicial, que foi feita pelo partido da Tabata Amaral, que aliás pegou muito mal para ela, não é isso? Pegou muito mal para ela, pedido explícito de censura do oponente. Isso pega mal para qualquer pessoa, como se a pessoa não se garantisse. É como se ela tivesse com medo do cara, tipo, pô, vou me agarrar nisso aqui de qualquer forma para tentar censurar o cara. É a instrumentalização da justiça contra um opositor. E o mais lamentável é quando a justiça se permite ser utilizada para esta finalidade, que foi o que aconteceu. Então, por meio dessa estratégia, ele conseguiu, segundo a inicial, mais de 2 bilhões de visualizações no TikTok, conseguiu mais de 5 mil pessoas fazendo cortes do seu conteúdo, segundo a petição inicial, e ele teria promovido também um concurso de cortes, em que ele daria premiações em dinheiro, ou não sei se algum outro tipo de prêmio, mas acho que premiação em dinheiro acho que havia, até o 30º lugar. Então, os canais de cortes mais bem-sucedidos, ele daria uma premiação para essas pessoas. E parece que surgiu dentro desse processo, inclusive, um comprovante Pix recebido por um influenciador e que foi transferido, cujo dinheiro foi transferido por uma empresa do Pablo Marçal, que seria a empresa Marçal Lançamento Digital Limitada, o que violaria uma resolução do TSE. Olha, nesse momento temos 7.500 pessoas ao vivo aqui no TV Injustiça. Vamos entrando. Vamos lá. Então, a Tabata Amaral, lá, o partido da Tabata, que também é uma candidata, né? Diz que o Marçal está se utilizando de empresas para fins eleitorais e de financiamento de propaganda eleitoral na internet, o que poderia configurar um abuso na forma da resolução TSE 23.610 de 2019. E ela alega que isso aí seria uma propaganda eleitoral antecipada, até porque ele já estaria fazendo isso já há algum tempo. Eu não sei exatamente quando que foi protocolada a inicial. Aqui, ó. Ela questiona a origem dos recursos financeiros que foram pagos aos cortadores, pois impede que a justiça, especialmente a justiça eleitoral, fiscalize a origem e o destino desses recursos, que não haveria controle. Apontou que no universo de pessoas a serviço de Pablo, já no momento pré-eleitoral, são divulgados cortes com apelo eleitoral e sinalizam com isso que estarão engajados em sua campanha eleitoral. Tais conteúdos indicam que eram feitas não apenas propaganda eleitoral antecipada positiva em favor de Pablo, mas também negativa em relação a todos os outros candidatos, e também seriam difundidos inúmeros vídeos com conteúdo político eleitoral. Então, essa é a alegação na petição inicial feita pelo partido da Tabata Amaral, também candidata. O que acontece é o seguinte, deixa eu tirar aqui. Cadê? Aqui. Eles alegaram na inicial que havia também um perfil de apoiador do Pablo, ou seja, não era o perfil do Pablo, era um perfil de apoiador, que estava oferecendo um sorteio de R$200 para quem compartilhasse vídeos do Pablo com 3 eleitores. Então, quem compartilhasse vídeos com 3 eleitores, ele estaria colocando essa pessoa para participar de um sorteio. Mas isso não é o Pablo, é um apoiador, segundo consta aí do relatório dessa decisão. E isso, segundo o partido da Tabata, configuraria um abuso de poder, que seria a distribuição de bens e vantagens ao eleitor. Eu já não diria que isso se enquadraria em abuso de poder. É outra coisa, é quando a pessoa está no poder, é quando a pessoa tem a máquina pública nas mãos. Então, assim, abuso de poder, eu não consigo categorizar nada do Pablo Marçal como abuso de poder político. Tá? Você pode até questionar
a questão do abuso de poder econômico, mas de poder político, não, porque ele não tem a máquina pública nas mãos. Não é isso? E eles alegam também uma outra coisa aqui, e essa eu já vou descartar de cara, que é o seguinte. Eles fazem aqui uma alegação na petição inicial completamente absurda, que é levantar a possibilidade dele estar praticando captação ilícita de sufrágio. Já vou explicar o que é. Ó, aduziu que, em razão da grande audiência do requerido Pablo nas redes sociais, de forma que o brinde consistente no boné teria repercussão suficiente para ser considerada no cenário de composição de abuso de poder e até mesmo do artigo 41A da Lei das Eleições. Pessoal, esse artigo 41A da Lei das Eleições é a captação ilícita de sufrágio. O que é captação ilícita de sufrágio? É você, falando muito leigamente, é você comprar voto. Só que até agora eu não vi em nenhum momento a alegação, sequer a alegação de que o Pablo estaria tentando comprar votos. Comprar voto, pessoal, é você oferecer alguma vantagem a alguém, que pode ser financeira ou não, para esta pessoa votar em você. Isso é compra de voto. Isso é a captação ilícita de sufrágio. Tá? E, ó, acho que eu não coloquei o slide da captação ilícita de sufrágio. Ah, que pena. Não tenho. Cheguei de viagem, tive que fazer tudo correndo. Não tem, mas esse artigo 41 trata disso. Então, é você comprar o voto. Só que eu não vi em nenhum momento o Marçal comprando voto, falando, olha, eu vou te dar tanto, eu vou te dar isso se você votar em mim. Alguém viu o Pablo fazendo isso em algum momento? Eu não vi. Isso é captação ilícita de sufrágio. O que aconteceu até agora foi essa captação de colaboradores. E é isso que está em discussão, se isso violaria ou não violaria as regras eleitorais. Mas captação ilícita de sufrágio, como ela está sugerindo, artigo 41A da Lei das Eleições, isso não é. Porque ele não está comprando voto de ninguém. Não é isso? Eles falam na petição inicial que o candidato ele tem que ter o dever de rotulagem e clareza da propaganda eleitoral. E eles falam, olha, impossibilidade de propaganda feita ou custeada por pessoa jurídica e exclusividade de que a propaganda paga na internet se dê apenas por meio de partidos, coligações, federações e candidatos com o uso de recursos disponibilizados a todos pelas próprias plataformas. Então, aqui, a resolução 23.610 do TSE diz que você não pode pagar propaganda eleitoral por meio de pessoas jurídicas. Só quem pode pagar é o partido político, é a coligação, é a federação e os próprios candidatos. Você não poderia pagar propaganda por meio de pessoa jurídica. Essa é a alegação aqui. E como eles juntaram no processo um comprovante de que uma das empresas do Pablo teria feito o tal do Pix para um influenciador, eles estão fazendo esse liame. Se a empresa do Pablo pagou um Pix para o influenciador, por ele ter criado o canal de cortes, isso significa que esse canal de cortes é uma propaganda eleitoral e que, portanto, ele não poderia ter feito esse pagamento por meio da sua pessoa jurídica. Essa é a alegação que eles estão sustentando. Desculpa aí a rouquidão mais uma vez, tá? Tá difícil de fazer o TV Injustiça hoje com essa coriza. Vamos lá. Eles pediram ainda a suspensão temporária dos perfis do Pablo Marçal. Eles pediram a suspensão do Instagram, do YouTube, do TikTok
e dos sites do Pablo Marçal até o final das eleições. Ou seja, já é um pedido completamente ilícito. É um pedido que, para mim, soa claramente como uma passada de perna. A utilização da justiça para passar a perna no seu oponente. E o pior de tudo é quando a justiça aceita ser instrumentalizada dessa forma. Eles pediram ainda os dados pessoais dos cortadores de vídeo. Dados pessoais das pessoas que toparam, né, participar desse campeonato aí de cortes do perfil do Pablo. Pediram ainda quebra de sigilo fiscal e bancário das empresas no Marçal. Enfim, pediram, né, tudo que passou pela cabeça deles para realmente derrubar o oponente. Eles pediram. Eles pediram. O juiz desse caso, deixa eu tirar aqui, se chama Antônio Maria Patinho Zorzi. Antônio Maria Patinho Zorzi. Vamos lá. Esse juiz, ele deu uma outra recente decisão agora, em relação ao caso do Boulos, que a gente vai ter que colocar isso em perspectiva. E a gente vai ter que cobrar desse juiz coerência na hora de analisar. Já que ele decidiu de um jeito para um, a gente espera que resolva do mesmo jeito para o outro. Senão vai ficar configurada uma parcialidade. Não é isso? Deixa eu pegar aqui o primeiro parágrafo da decisão desse juiz. Teve algo que me chamou a atenção. Vamos ver o que foi? Olha isso aqui. Ó, é o relatório decido. Ou seja, é quando o juiz começa a falar por ele mesmo. O que ele, juiz, acha daquilo ali que foi apresentado para ele. Ó, diz o artigo de lei do Código de Processo Civil, que é utilizado subsidiariamente, a presente AIJE visa manter a igualdade na disputa entre candidatos na eleição, apurando e coibindo abusos econômico, político, uso indevido de comunicação social. E a sanção pelo reconhecimento da existência do abuso é tornar o agente inelegível. Viram isso? Ó, a última frase desse parágrafo aqui do juiz Antônio Maria Patinho Zorzi. A sanção pelo reconhecimento da existência do abuso é tornar o agente inelegível. Você veja que ele já colocou isso no primeiro parágrafo da decisão dele. Então ele está dizendo aqui, se houver reconhecimento do abuso ou do poder político ou do poder econômico, a sanção é a inelegibilidade. Ele já colocou isso aqui no primeiro parágrafo, como se já estivesse dando um recado. Agora, o que ocorre? Em matéria de abuso, nós vimos muito recentemente, antes do período da propaganda eleitoral, o Guilherme Boulos num comício com o Lula. Não é isso? O Guilherme Boulos num comício com o Lula, em que o próprio Lula, ele pede votos. Ele pede votos para o Boulos. Vocês lembram disso? Isso aconteceu tem muito pouco tempo. E esse comício em que o Lula pede votos para o Boulos, fora do período de propaganda, esse comício ele foi pago com dinheiro, salvo engano, da Petrobras. Então, houve, fora do período de propaganda, um comício do Lula com o Boulos, em que o Lula faz pedido explícito de votos para o Boulos. Isso aconteceu e não tem muito tempo. Isso se chama abuso. Aqui tem os dois abusos nesse caso. Tem o abuso de poder político, porque afinal o Lula ele está no poder, e tem o abuso de poder econômico junto com político, porque foi usado dinheiro público, dinheiro da Petrobras.
Então, segundo aqui as palavras do próprio doutor Antônio Maria Patinho Zorzi, o Boulos, nessas circunstâncias, ele teria que ser sancionado com a inelegibilidade. Inclusive, eu fiz um TV em Justiça na época, dizendo que isso era abuso de poder político e econômico por parte de Lula e Boulos. Você poderia até dizer, não, mas o Boulos estava ali de inocente, foi o Lula que foi falastrão. Mas o Boulos, a partir do momento que o Lula falou aquilo ali, era para o Boulos ter virado as costas e ir embora. Falando, olha, não tem nada a ver com essa frase aqui do Lula, não. Isso aí ele tirou da cabeça dele, mas ele continuou ali, batendo palminha e tal. Vamos relembrar esse vídeo? Companheiro aqui. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Então aqui houve, aí sim, um pedido explícito de votos fora do período da propaganda eleitoral, em um evento com o presidente da República, financiado com dinheiro da Petrobras. Então aqui nós tivemos, sim, escancaradamente, um abuso de poder político e abuso de poder econômico com pedido expresso de votos. Porque o pedido tem que ser explícito. A pessoa pode fazer autoexaltação, pode falar bem de si mesma, mas não pode pedir. Enfim, francamente falando, eu considero uma estupidez essa regra da norma eleitoral. Mas, enfim, é assim. A nossa lei eleitoral é bastante estúpida. Existe a regra, enfim, certamente vai ser usada para os inimigos, mas nesse caso a gente espera que também seja usada para os amigos, né? Senão a gente tem aí o direito eleitoral do inimigo, quando ele é utilizado apenas contra os inimigos. Então nós temos aí esse tipo de ato que aconteceu aí nesse vídeo que eu mostrei para vocês, é o tipo de ato que leva à inelegibilidade. Artigo 36A da Lei das Eleições. Não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto. Ou seja, a contrário senso, quando há pedido explícito de voto, você tem a propaganda eleitoral antecipada, que foi o que aconteceu, porque isso aí já tem vários meses que aconteceu. A gente estava completamente fora do período eleitoral. Completamente fora. Nós temos também, nesse caso, a previsão de pena de multa de 5 mil a 25 mil reais, que foi o que aconteceu. Salvo engano, o Boulos ganhou uma multa e o Lula ganhou outra multa. Um foi multado em 15 mil, o outro acho que em 20 mil, alguma coisa assim. Eles receberam multas, ambos. Mas, pelo menos até agora, não houve nenhuma decisão de inelegibilidade em relação nem ao Boulos, nem ao Lula. Embora eu tenha provado aqui para vocês que seria o caso. Certo? Então, isso aí é a primeira camada. É quando tem a propaganda eleitoral antecipada, que foi o que ele fez aí. A segunda camada de gravidade é quando existe o abuso de poder político e econômico, que foi o que aconteceu aí também, porque havia
o patrocínio da Petrobras, né, o uso da máquina pública. Então, nós temos aqui a Lei 64 de 1990, que fala lá embaixo. O tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, ou seja, o Lula. Então, não é só a inelegibilidade do Boulos, teria que ter a inelegibilidade do Lula também, porque ele contribuiu para a prática do ato, combinando-lhes a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou do diploma do candidato. Ou seja, o Boulos ele já deveria ter tido a sua candidatura cassada. Cassação do registro do candidato. Só que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Boulos não teve a sua candidatura cassada. Apesar disso aí que eu mostrei para vocês, e assim, não tem nem discussão isso aqui. Isso aqui tá claro que aconteceu. Não é isso? Enfim. O que aconteceu foi que... Deixa eu pegar aqui mais um slide. Decisão. O juiz falando. Há, por certo, razoável indicação de que Pablo tem fomentado há algum tempo, por meio da rede social, arquitetura aprofundada e consistente na capilaridade e alcance de sua imagem. Trata-se, por certo, de uma organização em constante movimentação e multiplicação, inspirado numa monetização daqueles que logram acentuados números de likes. Então, aqui o juiz está questionando os métodos utilizados pelo Pablo Marçal. A questão aqui é o seguinte, o Marçal, ele é um estrategista digital, então ele chegou com um know-how que os outros candidatos não têm, e isso é uma novidade nas eleições. Acho que é a primeira vez que aparece um sujeito com esse tipo de conhecimento do digital, aplicando efetivamente as suas estratégias na sua campanha eleitoral. E como eu falei, ele não comprou o voto de ninguém, pelo menos nunca vimos nada nesse sentido, dele ter oferecido dinheiro para que alguém votasse nele. Ele apenas criou uma estratégia que o beneficia e beneficia aquelas pessoas que querem apoiá-lo. Então, em um primeiro momento, eu não vejo nenhum problema na estratégia criada por ele, que, a meu ver, foi uma estratégia muito inteligente e que poderia ser adotada, inclusive, por qualquer outro candidato. Se o Nunes, por exemplo, quisesse fazer assim, olha, qualquer um de vocês tem o direito à minha imagem aqui durante a campanha eleitoral, vocês podem pegar meus vídeos, podem fazer cortes e podem criar canais para monetizar e vocês ficam com a grana. Onde que está escrito que isso é ilegal? Então, não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Ele não está comprando votos de ninguém, ele apenas está se utilizando de uma estratégia do digital. A única coisa aqui que você pode questionar é o fato de eventual empresa dele estar pagando a esses influenciadores para promover cortes de vídeos políticos. Só que isso, até agora, pelo que eu entendi, não está comprovado nos autos. Certo? Você só pode falar em impulsionamento agora na época do período eleitoral. E o período eleitoral começou agora no dia 16. Tem pouco tempo. Hoje é dia 25. Então, eu não sei exatamente quando o Pablo Marçal começou a fazer esse tipo de captação. Porque se ele começou a fazer antes do dia 16 e depois do dia 16 ele não fez mais, eu não sei, tá? Não sei. Eu não acompanho a fundo para saber quando que ele começou e se parou, quando parou. Tá certo?
Eu só posso te dizer que, se ele fez essa captação de voluntários para fazer cortes antes do período da propaganda eleitoral, antes do dia 16, zero ilegalidade. Zero ilegalidade. Ele, antes do dia 16, ele pode falar de política, ele pode usar as redes sociais dele para falar do que ele quiser, pode impulsionar as publicações dele, porque ainda não se trata de publicação de propaganda eleitoral. Ele pode fazer o que ele quiser com os perfis dele. Inclusive, ele é um cidadão. Ele é um cidadão que tem, inclusive, o direito a voto. Antes do dia 16, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode impulsionar, ele pode contratar empresas para impulsionar suas publicações, ele só não pode fazer pedido explícito de voto. Isso ele só passou a poder fazer a partir do dia 16, correto? Então, antes, se tudo que ele fez, eu não sei quando que essa ação aí foi protocolada, e nem a que período se refere, eu não tive acesso à inicial. Se tudo que ele fez foi antes do dia 16, acabou, tem ilegalidade nenhuma. Tá certo? A única coisa que ele não poderia ter feito antes do dia 16 é pedido explícito de voto. Ele pode impulsionar a publicação, ele pode falar mal de político, ele pode fazer o que ele quiser. Liberdade de expressão, desde que não configure difamação, calúnia. Isso aí se resolve por outros meios, vai se resolver lá no dano moral. Então, essas publicações do Marçal, eles são liberdade de expressão. É isso. Agora, se elas foram feitas depois do período eleitoral, aí você vai poder discutir. Se essas contratações, se esses concursos foram feitos a partir do dia 16, aí você vai poder colocar em discussão se isso que ele fez viola a resolução do TSE que proíbe que empresas privadas impulsionem conteúdos, porque isso é uma forma de impulsionamento de conteúdo eleitoral. Então, aqui o que está se discutindo, a rigor, é o uso dos talentos de um candidato a favor dele próprio. Porque se isso foi feito antes do dia 16, ele utilizou os seus talentos, as suas ideias próprias, para se beneficiar, o que não tem nada de ilegal nisso. Se os outros não têm essa inteligência, essa capacidade de mobilizar uma multidão em seu favor, aí lamento. Simples assim. Ele é um cara que veio, aparentemente um outsider, e está utilizando os seus talentos em seu próprio favor. Tem, inclusive, uma resolução aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó, aqui tem a decisão do juiz mandando bloquear. Como eu falei, é tudo ilegal. Essa decisão é completamente ilegal. Ele poderia, o juiz, até de repente, ter mandado tirar certos vídeos que ele considerasse suspeitos, mas o vídeo, o conteúdo que ele considera ilegal, mas jamais o perfil do Pablo por completo. Nunca o perfil do Pablo por completo. Olha isso aqui. Juiz condena Lula e Boulos por propaganda eleitoral antecipada. Então, o Lula e o Boulos, eles foram condenados, né, como eu falei, a pagar multa por conta daquele comício. Quem condenou foi outro juiz, foi o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo. Tá? Não foi esse juiz de agora do Marçal. Porém, esse juiz agora, que bloqueou as redes do Marçal, ele acabou, nesse momento, ele acabou de negar o pedido de suspensão do registro da candidatura do Boulos. O mesmo juiz que começou, lembra? Começou lá o seu primeiro parágrafo, é o relatório, decido, 2 pontos. Esse mesmo juiz que colocou lá que a pena para esse tipo de abuso
é a inelegibilidade, esse mesmo juiz acabou de negar o pedido para suspender a candidatura do Boulos. Ou seja, permitiu que o Boulos continuasse na disputa, mesmo ele tendo feito o que fez de forma explícita. Isso acabou de acontecer. Então eu quero saber se esse juiz ele vai manter o mesmo estilo, o mesmo padrão para candidatos opositores. Porque se ele não considerou aquilo ali um abuso de poder político e econômico a justificar a cassação do registro do Boulos, ele vai considerar esse ato aí de captação dos colaboradores do Marçal, que é algo que está muito nebuloso, não é algo que você consiga encaixar imediatamente na lei eleitoral. Por isso que eu estou dizendo que o Marçal foi inteligente, porque ele usou de um expediente criativo. E indúbio pro réu. Na dúvida, você não vai condenar a pessoa, na dúvida você vai absolver. Quanto ao Boulos, não há dúvida do que ele fez no comício. Quanto ao Marçal, há dúvidas, está num terreno completamente nebuloso. Nebuloso se foi feito depois do dia 16, porque se foi feito antes do dia 16, não tem nenhuma nebulosidade. Está tudo dentro da liberdade de expressão. Ele pode fazer o que quiser antes do dia 16. Aí aqui está explicando, né, o que aconteceu lá na decisão do Lula e do Boulos. Ó, o juiz argumentou que suspender a candidatura poderia trazer sérios danos ao processo eleitoral. Esse mesmo juiz, tá? Tá ali, ó, afirmou Antônio Maria Patinho Zorzi. Ou seja, suspender a candidatura poderia trazer sérios danos ao processo eleitoral. E vem cá, doutor Antônio, e suspender as redes sociais de um candidato, isso não traz sérias implicações ao processo eleitoral, não? Você impedir que um candidato fale com o seu eleitorado, isso não traz sérios problemas? Isso não vai violar a paridade de armas? Por que o senhor, doutor Antônio, se vislumbrou algum tipo de ilegalidade, não mandou tirar só a publicação ou as publicações que o senhor considerou ilegítimas, ilegais? Por que bloqueou o candidato por completo, de forma que ele suma, desapareça? Sim, pelo que a gente conhece do Marçal, ele não vai desaparecer, porque ele vai ser onipresente no WhatsApp, né? Enfim, só faz queimar o candidato que pediu essa censura aí e o juiz que deu. É claro que ele não vai desaparecer, porque ele vai bombar no WhatsApp, obviamente. Quem não é burro. Agora, quando você retira a rede social com, sei lá, 10, 15 milhões de seguidores de um candidato ao pleito, doutor Antônio, você retira a pessoa da ágora, você tira a pessoa da disputa, lá no gogó, do argumento das redes sociais. Você priva aquele candidato de falar com o seu eleitorado. Isso não é tirar a paridade de armas? Por que não mandou bloquear só as publicações consideradas ilegítimas? Então isso, obviamente, é a utilização da justiça, da máquina da justiça, para tornar um pleito sem paridade entre os candidatos. E assim, é lamentável que a justiça se deixe instrumentalizar dessa forma. Na dúvida se o Marçal fez ou não fez, violou algo ou não violou, a dúvida milita em favor do réu e não o contrário. Ainda mais numa medida extrema e inconstitucional, que é o bloqueio integral de redes sociais. Isso, para mim, tem outra palavra. E a palavra é roubo. Esse candidato está sendo roubado. Não roubo no sentido do artigo 157 do Código Penal. Mas é a trapaça eleitoral com a instrumentalização da justiça contra um candidato.
A própria resolução do TSE, 23.610, essa própria resolução fala, no artigo 27, que os candidatos, né, fora ali do período de propaganda eleitoral e tudo mais, eles têm plena liberdade de manifestação, pode meter o pau no outro, pode fazer o que quiser, liberdade de expressão. E é isso que o Pablo não está tendo. Ele está sendo verdadeiramente injustiçado. A eleição está sendo roubada contra ele. E eu aqui não tô dizendo que eu apoio o Pablo ou não apoio, não estou falando nada. Eu só estou fazendo uma análise jurídica da decisão que foi contra ele. Uma decisão completamente injusta, estapafúrdia, a partir do momento em que retirou uma figura da ágora pública. Então, essa normalização da censura, isso aconteceu a partir do direito alexandrino. Nenhum juiz, antes de 2019, ousaria bloquear um perfil inteiro de uma pessoa, especialmente se essa pessoa é um candidato em pleno período eleitoral. Então, essa normalização da censura de perfis de pessoas físicas, isso foi institucionalizado e normalizado pelo Alexandre de Moraes. Aliás, essa mesma pessoa de quem o Pablo Marçal está se recusando a falar mal publicamente. Não sei quais os motivos do Marçal, se é que ele os tem. Não sei se ele não está fazendo isso por uma estratégia eleitoral, para tentar obter algum apoio da esquerda. Mas isso também faz com que a gente fique com o pé atrás, porque a gente não sabe qual que é a dele. Eu imagino que ele não concorde com essas censuras, até porque ele mesmo está sendo censurado agora. Mas como que eu vou ter certeza se ele não falar? Por isso que eu gostaria que ele tivesse ido ao Paulo Figueiredo para falar. Mas, enfim, isso pode ter sido alguma estratégia eleitoral, e eu espero que seja, porque eu não gostaria de pensar mal dele. Tá certo? Então, graças a essa normalização da censura feita pelo Moraes, esse tipo de ato estúpido, de decisão estúpida, dada por esse juiz, está se normalizando no Brasil. E foi por causa disso que eu mesma perdi todas as minhas redes sociais, porque eu nunca permiti que isso fosse normalizado. Eu cheguei a escrever livro mostrando o quanto isso era um absurdo. Isso não pode acontecer com ninguém. Se existe algum crime sendo praticado em rede social, você exclui a publicação criminosa, a publicação ilícita, e não o perfil da pessoa. Graças ao Alexandre de Moraes, os outros juízes estão seguindo o mau exemplo que está vindo de cima. Então é isso. Então essa é a minha opinião. Eu não sei se ele começou essa captação antes do dia 16 ou depois do dia 16, então fica aí o meu parecer. Se foi antes do dia 16, ilícito zero, né? Vamos seguir o barco. E se fez depois do dia 16, isso aí vai ter que ficar esclarecido, se realmente alguma empresa dele impulsionou. Enfim, aí ele vai ter que esclarecer isso aí, coisa que para mim ainda não está esclarecida. Tá bom? E vamos torcer aí para ele, para o Pablo Marçal, deixar claro, né, de que lado que ele está em matéria de Alexandre de Moraes, até porque ele pode até argumentar, não, mas a eleição é municipal, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, Pablo, tem tudo a ver. Até porque se a pessoa passa a ser prefeita da maior capital do país, da América Latina, essa pessoa vai despontar mais ainda na carreira política e pode ocupar futuramente cargos ainda maiores. E nós queremos saber o que essa pessoa pensa sobre a ditadura, sobre a censura, sobre as prisões em massa, esse tipo de coisa. Então a gente fica aí no aguardo dessas informações. Enquanto eu não estiver certa disso, eu não vou poder endossar ou não endossar. Eu simplesmente vou ficar aqui meio que em cima do muro, apenas fazendo uma análise objetiva do que eu já sei. Tá? Não posso falar do que eu não sei. Agora, eu espero realmente do fundo do meu coração que o Marçal não esteja alinhado de nenhuma forma a Alexandre de Moraes e sua sanha persecutória. Até porque se estiver, seria até algo muito curioso.
Porque essa sanha persecutória acabou chegando nele agora, né? Essa normalização da censura chegou nele. Tá bom? Então, inclusive, se o Pablo Marçal quiser vir aqui ao TV Injustiça, né, falar sobre essas coisas, o canal está aberto. Quando quiser. Tá bom, pessoal? Obrigada aí pela companhia de vocês. Deixa eu ler aqui os superchats. Valdair Greco, obrigada aí pelo superchat. Ele está dizendo que ele vai votar no Marçal. Neilton Tenório, obrigada pelo seu superchat. Novo membro do canal, Vivendo no Exterior. Ó, Vivendo no Exterior. Quem quiser viver no exterior, Estados Unidos, entre em contato com a Imigrex, aqui na descrição do vídeo. Gisele Alves Santiago, novo membro do canal, obrigada. Ana Carla, superchat. Ariel Mesquita, novo membro, valeu. Brunelli, deixou aí um superchat, mas não falou nada, só deixou o superchat. Valdair Greco, novo membro do canal, valeu, Deus abençoe. Ana Carla, superchat. Juliano Belo deixou aqui uma mensagem. Sou aluno do Marçal e garanto para você, doutora, que Marçal é contra essas perseguições. Marçal tem um exército orgânico, somos 1 milhão de generais. Então aqui temos um aluno aí do Marçal dizendo que ele é contra as perseguições, mas enfim, o Juliano, eu quero ouvir isso da boca dele, né? Quero ouvir isso da boca dele. Tem o canal aqui da TV Injustiça tá aberto para te ouvir, Marçal. Vamos lá, o Wellington Santos. Ele está dizendo aqui que ele iria arriscar na Maria Helena. Com humilde ouvinte leitor do Olavo, eu descarto o Pablo Marçal, são tantos motivos que não caberiam aqui. Então você vê que o pessoal da direita está muito dividida, né? Você vê que tem pessoal que vota Marçal e tem pessoal que diz que, não, né, vou na Maria Helena. Quem está muito dividido, essa bola está bem dividida. Jonatas Souza, novo membro do canal, obrigada. Ednilton Bastos, obrigada aí pelo seu superchat, valeu. Ayrton Siqueira, novo membro do canal, Deus abençoe, Ayrton. Super sticker, Rafael Morales, obrigada, Rafael. Ismael Santos mandou aqui um superchat. Doutora, boa noite. Pablo fez um vídeo hoje atacando o presidente Bolsonaro. Depois desse episódio, votos dele vão ser revertidos para a Marina. Eu não vi esse vídeo. Eu estava voltando aí de viagem e não vi. Tem alguns comentários depreciativos do Marçal, que a gente sabe, mas já tem alguns anos, eu não sei se já houve alguma retratação, não estou por dentro a ponto de falar sobre isso. Aqui o Cícero Alencar, manifestando apoio ao Marçal. O Ismael aqui está manifestando o não apoio ao Marçal. Enfim, está super dividido aqui. Juliano Belo. Temos aqui um cortador dos vídeos no Marçal. Faço corte no Marçal, estou no Discord. Ele parou com esse campeonato antes da pré-campanha. Os vídeos que ele mais pagava eram os negativos contra ele, nada a ver com políticas. Então aqui temos um cortador do Marçal dizendo que esse campeonato parou antes do período de propaganda. Que é essa questão aí, que é esse marco temporal que eu não estou sabendo dizer aqui, mas o seguidor está dizendo que foi antes. Que se realmente foi antes, não tem crime nenhum, não tem ilícito nenhum, segue o jogo. Delusca, novo membro do canal, Deus abençoe, Delusca. Félix. Justiça Eleitoral, essa jabuticaba só existe no Brasil, parafraseando o saudoso Joelmir Betting, alguém está errado, ou o Brasil ou o mundo. Rosângela Borges, super sticker, obrigada, Rosângela. Juliano aqui de novo, mandou um superchat. O Marçal começou a fazer isso em 2022, em dezembro, inclusive parou com o campeonato antes da pré-campanha. Os vídeos não são políticos, são vídeos de memes. Aqui o comentário do Juliano. Tiago Torres aqui, aparentemente um apoiador do Marçal. Quem no Brasil consegue mais de 2 milhões de seguidores em 24 horas, isso é um sinal de Deus. Ele vai trazer a mudança e melhorar a vida das pessoas. A minha família tem muita fé no Marçal. Ele vai entregar nossos bonés na terça. Temos aqui mais um apoiador. Sandra aqui deixou um superchat, mas falando sobre aquelas coisinhas que a gente não pode mencionar, mas coloquei aqui na tela. Os 9 irmãos deixou aqui um superchat também. Ludmila, se ele se posicionar e o Xandão ferra de vez com ele,
e ele perder a eleição, o povo de São Paulo ganha o quê? Dando espaço para o Boulos ou o Nunes. Então, o Nove Irmãos, isso é algo que eu considero aqui. Ele pode ter feito esse cálculo político de não falar, né? Não necessariamente por ele concordar com Alexandre, mas por querer fazer um cálculo político ali de não se queimar com parte da esquerda, enfim. É um cálculo válido, tudo bem. Mas eu realmente gostaria de saber se é isso mesmo. E até agora eu não posso ter certeza, você está entendendo? Eu não posso ter certeza. Então é isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Desculpa, eu tô rouca, tô com o nariz escorrendo, tô com a garganta doendo, enfim. Daqui eu já sei que eu já vou entrar, já vou tomar um banho, vou fazer um lanche e vou dormir, porque eu realmente tô bem ruizinha, arrumei uma gripe ontem e espero melhorar aí para essa semana. Rezem por mim. E, enfim, vamos ver se semana que vem a gente consegue fazer mais algum TV Injustiça, até porque tem muita coisa acontecendo e a gente precisa fazer algumas análises jurídicas dessas coisas que estão acontecendo agora. Tá bom, pessoal? Vaza Toga tá acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo na Vaza Toga. Essa semana certamente vai ter mais alguma coisa, né? Até porque o Glenn tá fazendo liberações de conteúdo quase diárias, né? Tem um monte de coisa aí para falar do talha-ferro, ou leva-ferro, como eu apelidei logo na primeira live que eu fiz sobre ele. É claro que ele ia levar ferro, né? Enfim, quem diz, olha, eu só estou obedecendo ordens, e ordens manifestamente injustas, ilegais, inconstitucionais, isso aí é a primeira galera que se ferra. É a primeira galera que se ferra. Valeu, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.